Fala sexto ano, beleza? Então, tô aqui para corrigir com vocês a nossa revisão para V2, tudo bem? Se tiver alguma música de fundo, peço desculpas, é porque eu moro em frente a um bar e tá rolando música e é isso, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão. Pessoal, olha só, primeira perguntinha aqui é qual é a função das projeções cartográficas? Pessoal, antes de falar sobre as projeções em si, a gente tem que lembrar de alguns pontos muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: todo mapa ele possuirá erros, deformações, porque você está pegando algo que é esférico e tornando em plano. Afinal de contas, o mapa ele é plano e o nosso planeta ele é esférico. Perfeito? Então, sempre que você torna algo esférico em plano, você vai incorrer, você vai cair em erros, em pequenos ou grandes erros, no caso, podemos chamar de deformações no mapa, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Sempre teremos deformações em mapas. Sabendo disso, cartógrafos pensaram formas de diminuir, minimizar essas deformações. E o que eles fizeram? Eles construíram projeções, pensaram projeções cartográficas para facilitarem, essa questão, ou seja, diminuir o máximo possível os erros, as deformações nos mapas, beleza? Então é isso. Então a pergunta é: qual a função das projeções cartográficas? Reduzir ao máximo a quantidade de deformações presentes em mapas. Ponto final. Resposta perfeita. Beleza? Vamos para o número 2. Cite os tipos de projeção que temos. Pessoal, se nós vamos falar de tipos de projeção, nós temos que lembrar que esses tipos de projeção se organizam em dois grupos. Beleza? O primeiro grupo é de acordo com o tipo de deformação. Então, são as projeções que vão se guiar de acordo com o tipo de deformação presente no mapa. Dentro desse grupo, nós temos as projeções conformes, as projeções conforme, equivalente, equidistante e afilática. Vamos lembrar, a projeção conforme, ela mantém a forma e modifica as áreas dos continentes. A equivalente, ela modifica a forma e mantém as áreas. A equidistante, ela vai manter as distâncias e vai deformar as formas e as áreas. E a afilática é aquela que tenta reduzir ao máximo qualquer tipo de deformação, tanto em forma, quanto em área, quanto em distância. É por isso que a afilática aparece nos materiais didáticos de maneira geral. É o mapa que vocês mais conhecem, beleza? Vocês têm essas aulas todas anotadas direitinho no caderno de vocês. É só pegar o caderno, qualquer coisa, dar uma olhada, ou pegar o livro para olhar os exemplos de projeções, beleza? Além de lembrar daquilo que a gente conversou em aula, eu coloquei no computador, enfim. Então, de acordo com o tipo de deformação, nós temos projeção conforme, projeção equivalente, projeção equidistante e projeção afilática. O segundo grupo de projeções, ele vai se desenvolver de acordo com o tipo de superfície de projeção. Então, o segundo grupo de projeções, ele basicamente vai se dar considerando o tipo de superfície de projeção. Aí, dentro desse grupo, nós temos as projeções cilíndrica, cônica e plana. A cilíndrica é como se você tivesse envolvido o planeta com um cilindro. Lembra? E aí, em cima desse cilindro, nós vamos colocar os paralelos e os meridianos.
quando nós abrimos esse cilindro, claro que tudo isso você não colocou um cilindro de verdade, tá? É tudo no plano hipotético. Quando você abre esse cilindro, você tem uma projeção que vai ter as suas deformações. O maior exemplo desse tipo de projeção é a projeção de Mercator, beleza? O segundo tipo é a projeção cônica. Novamente, é como se eu tivesse colocado um cone no planeta. Só que o cone não vai abarcar o planeta inteiro, ele vai pegar uma parte do planeta. A parte do planeta em que o cone vai compreender é a parte com menor quantidade de deformações, beleza? E a plana, o próprio nome já diz, é como se você tivesse colocado uma superfície plana, um prato, sobre uma porção da Terra. Esse tipo de projeção é muito utilizado para representar os polos. Por quê? Porque a Terra é esférica e achatada nos polos. Logo, se eu vou colocar uma superfície plana sobre esse planeta, é muito mais fácil eu colocar nas duas porções que são mais achatadas, no caso, os polos. Beleza? Fica a recomendação de vocês olharem no livro de vocês, tá? Cada uma dessas projeções, exemplos delas, tanto quanto ao tipo de superfície de projeção, como também de acordo com o tipo de deformação, beleza? Olhar no livro de vocês ou colocar no Google Imagens, que vocês encontram vários exemplos com bastante facilidade. Beleza, gente? Mais uma vez, falamos sobre tudo isso em sala exaustivamente, eu estou só recapitulando, beleza? Então, você pode colocar como resposta assim: de acordo com o tipo de deformação, 2 pontos. Conforme, vírgula, equivalente, vírgula, equidistante, vírgula, vírgula não, e afilática, ponto. Embaixo, de acordo com o tipo de superfície de projeção, 2 pontos, cilíndrica, vírgula, cônica e plano, ponto. São todos os tipos de projeção que nós temos e é isso que responde essa questão de número 2, beleza? Acredito ter sido bem tranquila essa parte, né? Pessoal, agora a pergunta de número 3. Quais os elementos que compõem um mapa? Muito fácil, galera. Título, legenda, escala e orientação geográfica. Ponto. Basicamente é isso. E quando eu falo em orientação geográfica, eu estou falando daquele nortezinho, tá? Alguns vão colocar também que a referência de onde você tirou o mapa é importante. É um elemento que também vai compor o mapa, porém os principais são esses que eu falei anteriormente. Show? E como eu falei devagarzinho, vocês já conseguem formular essa resposta no caderno de vocês, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, diminui a velocidade, enfim. Pergunta de número 4. O que são solstícios e equinócios? Galera, solstícios são períodos do ano em que a radiação solar incide perpendicularmente sobre duas porções do globo. Basicamente, ou sobre o Trópico de Capricórnio ou sobre o Trópico de Câncer. Vamos lembrar, o Trópico de Capricórnio está no sul, o Trópico de Câncer está no norte. Se a radiação está batendo sobre o Trópico de Câncer, isso quer dizer que está rolando o solstício de verão no hemisfério norte. Se a radiação solar está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, isso quer dizer que está rolando o solstício de verão no hemisfério sul. Beleza? Tá bom, entendi, mas e os equinócios? Os equinócios vão acontecer quando há uma irradiação solar perpendicularmente sobre a linha do Equador. Quando isso acontece, nós temos a mesma duração de dias e noites, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Beleza? É quando nós temos os equinócios de outono ou de primavera. Beleza, galera? Tranquilo? Então, como eu falei lentamente também essa questão, acredito que vocês consigam, né, formular suas respostas a partir do que foi dito.
tá? Qualquer coisa, retorne um pouquinho, ouçam, né, na velocidade menor, como eu já falei. Vamos para a questão de número 5. Essa questãozinha, ela tem um cálculo, tá? E eu vou colocar para vocês verem daqui a pouquinho. Vamos lá. Um avião sai do Rio de Janeiro, menos 45 graus oeste, às 18 horas, com destino aqui eu coloquei João de Noronha, viajei, não sei explicar o porquê que coloquei João de Noronha, é Fernando de Noronha, tá? Com destino a Fernando de Noronha, menos 30 graus oeste. O voo é de 2 horas. Que horas serão na ilha no momento em que o avião aterrissar? Que ilha? Fernando de Noronha. Pessoal, antes mesmo de colocar o cálculozinho, eu queria comentar com vocês o seguinte: se eu estou perguntando sobre horas, eu vou pensar em que para fazer essa questão? Em fuso horário. Em fuso horário. Já falamos exaustivamente sobre isso em sala também. Beleza? Então vamos agora para o cálculo. Pronto, acho que agora está bonitinho para vocês. Pessoal, vamos lá comigo. Rio de Janeiro está no fuso horário de menos 45 graus oeste. Show de bola? E Fernando de Noronha está a menos 30 graus oeste. Perfeito? O avião sai às 18 horas. De onde? Rio de Janeiro, menos 45 graus oeste. Pessoal, para entender isso, antes de qualquer coisa, temos que lembrar daquilo que foi dito nas nossas aulas. A distância de um fuso horário para o outro é de 15 graus. A distância de um fuso horário para o outro é de 15 graus. Beleza? Então, a cada fuso horário, você vai ter 15 graus. Galera, a distância de menos 45 graus oeste para menos 30 graus oeste é de 15 graus, ou seja, um fuso. Tio, como você sabe disso? 45 menos 30 é 15. Se é 15, é um fuso horário. Beleza? Então já sabemos que a distância do Rio de Janeiro até Fernando de Noronha, pensando em fuso horário, é de 15 graus, portanto, um fuso de diferença de uma localidade para a outra. De boa? Então, como que nós vamos fazer esse processo, essa conta? O problema também nos diz que a viagem leva 2 horas, não é? Então, olha só, você vai pegar 18 horas, que é o horário em que o avião levantou, beleza? Mais 2 horas, que é o tempo de duração da viagem, mais um o quê? Mais um fuso horário, que representa aqueles 15 graus de diferença entre 45 e 30. Beleza? O resultado, portanto, são 21 horas. O horário em que o avião vai chegar na ilha, vai aterrissar na ilha, é 21 horas. Tranquilo? Essa é a resposta para essa questãozinha de número 5. Show, gente? Bem de boa, bem facilzinho, né? Vou botar aqui de volta as nossas perguntinhas. Então, essa número 5 acho que foi, né? 6. De que forma o eurocentrismo influenciou a construção de mapas? Pessoal, antes de falar do eurocentrismo em si, vamos lembrar de um ponto fundamental que também vimos em sala. Não existe imparcialidade em absolutamente nada, muito menos na construção de mapas. Imparcialidade, neutralidade não existem em nada, nem numa peça de propaganda, nem numa notícia, muito menos em um mapa. Todo mapa, lembrem sempre disso, todo mapa vai levar consigo a visão de mundo, as intenções do indivíduo que o construiu. Quando Mercator
constrói a sua projeção no século XVI, colocando a Europa no centro do planeta, ele colocou isso por quê? Porque quem estava colonizando os outros continentes ao redor do mundo era quem? A Europa. Então, para Mercator, quem era o centro do mundo? A Europa ocidental. Beleza? Tanto que, se nós formos pegar a projeção de Mercator, nós conseguimos identificar que, conforme a latitude aumenta, maiores são as deformações, o que leva o hemisfério norte a ficar gigantesco. E qual é a informação que isso nos passa? Que o centro do mundo é a Europa e que o hemisfério norte ele é maior do que o hemisfério sul. Por mais que isso seja uma mentira, a Groenlândia nunca será do mesmo tamanho do Brasil e nem maior do que a África. Perfeito? Então, não existe mapa neutro. Não existe mapa imparcial. Nada, inclusive, é imparcial. Nada é neutro. Muito menos um mapa. Beleza? Então, quando pensamos em eurocentrismo, estamos falando em quê? Basicamente, em uma visão de mundo que coloca a Europa como o centro do planeta, como a porção do planeta mais importante. Então vamos ler a pergunta novamente. De que forma o eurocentrismo influenciou a construção de mapas? Basicamente, o eurocentrismo influenciou na construção de mapas ao estabelecer que a Europa deveria ser posta enquanto centro do planeta Terra. Nos mapas produzidos. Inclusive, isso que eu acabei de falar é a resposta. Tá? Não há necessidade de eu ditar uma nova resposta, sendo que isso que eu acabei de falar já é o gabarito. Beleza? Pessoal, muito de boa, né? Muito de boa. Gente, tive que fazer um pequeno corte, que a bateria do meu computador acabou, tive que colocar ele para carregar. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Pessoal, questão de número 7. Explique os movimentos que a Terra realiza. Pessoal, são 2. São mais do que 2, tá? Mas para vocês, são 2 só que importam, tá? Rotação. Inclusive, isso que eu vou falar agora já é o gabarito. Pode ir anotando se você quiser. Rotação. O movimento que a Terra desenvolve em torno do seu próprio eixo de rotação. Ponto final. Só lembrando, esse eixo de rotação é inclinado, tá? Segundo movimento, translação. É um movimento que a Terra desenvolve em torno do Sol. Ponto final. Galera, essa foi a nossa revisão. Muito de boa essa revisão, tá? Nossa prova tá bem de boa também. Como recomendação de estudo para a prova, façam a revisão, tá? Refaçam essa revisão. E também as folhinhas que nós vamos corrigir na segunda-feira. Tranquilo, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Vocês arrasam. Prova é só um pedaço de papel. Vocês são muito mais do que um pedaço de papel. Então, ó, tranquilidade, paz, se estudar, a nota boa vem, tá? Lembra das aulas, lembra dos estudos, beleza? É isso, gente, ó. Beijo, fui!